No vídeo de hoje eu trago para vocês Mamãe e Eu e Mamãe, uma autobiografia escrita por uma das autoras mais importantes da nossa literatura, Maya Angelou. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e eu quero muito te apresentar um daqueles livros que eu tô devendo há muito e muito tempo, sabe? Tô falando de uma história autobiográfica, ou melhor, de um recorte autobiográfico, porque nesse livro aqui, que eu queria muito estar mostrando pra vocês, mas ele tá naquela confusão de livros empilhados aqui, que eu tô olhando pra eles e tá me dando desespero, e eu não vou conseguir pegar, então eu vou deixar a capinha pra vocês. E nesse livro, a Maya conta como foi a vida conturbada, a relação conturbada entre ela e sua mãe, depois de anos e anos e anos que elas viveram separadas. Até os 13 anos de idade, a Maya foi criada junto com o irmão dela pela avó. Ela mal teve contato com a mãe, só que com o decorrer da vida dela acontecem coisas que ela precisa voltar a conviver essa mãe, só que o contraste de realidades faz com que a rotina dela se torne muito difícil. Basicamente, então, vamos acompanhar a adaptação de uma com a outra, que foi construída a trancos e barrancos, apresentando uma realidade de mãe e filha que muitas pessoas ignoram, mas que acontecem mais do que a gente imagina com muita gente. Mas o que eu queria comentar com vocês é que, apesar de se tratar de uma autobiografia, um gênero que teoricamente deveria ser um pouco mais frio, um pouco mais sério, eu acabei me surpreendendo com o tom poético que ela narra a maioria dos acontecimentos. Inclusive teve passagens que eu me peguei confusa, esquecendo que eu estava lendo uma biografia e não uma ficção. Felizmente eu não conheço o trabalho da Maya Angelou e eu fiquei até me sentindo mal por conta disso enquanto eu li essa autobiografia, porque esse recorte da vida dela mexeu tanto comigo que eu me peguei pensando, se uma autobiografia já fez isso, o que uma ficção é capaz? Claro que tem uma cena ou outra que eu acabei estranhando a rapidez pela qual ela passou por ela, como o momento em que ela menciona uma violência sexual que viveu, mas por se tratar de um recorte da vida dela tão específico, acredito que essa rapidez se torna até justificável, principalmente quando eu descobri que tem outro livro que ela escreveu especialmente para narrar esse momento tão difícil da vida dela. Então não é como se ela não tivesse sofrido com aquilo, ela simplesmente escolhe não dar voz para esse acontecimento em algo que ela queria focar, que no caso é a relação dela com a mãe. Mas eu digo tudo isso até mesmo para vocês perceberem o quanto esse livro acaba passando mensagens entre linhas, fazendo com que nós leitores nos aprofundemos mais do que é aparentemente possível. E eu amei essa leitura, apesar de ela passar sim um desconforto, porque a relação delas realmente não foi fácil e mexe sim com o nosso emocional. Principalmente por conta do tom poético que a Maya traz em toda e qualquer palavra, como se ela fosse incapaz de escrever uma frase sem certa musicalidade. E por isso eu queria saber se vocês já leram algo dela, principalmente ficção, e até convidar vocês a me indicarem uma obra dela, porque eu quero muito conhecer a Maya como escritora mesmo. Eu quero conhecer o trabalho ficcional dela. Pelo pouco que eu conheci, eu já adorei e eu acredito que vocês adorariam também. É um livro bem rapidinho, profundo talvez, além da conta para ler, mas que vale a pena de verdade. Caso vocês queiram ler, link no box de descrição, tá bom? Hoje a resenha é rapidinha, muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!